Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a introdução às coalizões de direita e esquerda. Com esse vídeo faço uma exposição sobre a oposição política entre direita e esquerda, que é muito atual nos temas da sociedade. E com esse tema fecho os temas sobre os quais trato aqui no canal, ligado à estrutura sexual da sociedade, à estrutura econômica da sociedade e a estrutura política da sociedade, que são temas importantes que nos dão uma visão macroscópica sobre a existência, a vida do homem, dos homens na sociedade contemporânea. Então, conhecer essas três estruturas, a sexual, a econômica e a política, nos dá uma visão muito profunda da realidade e permite que tomemos as melhores decisões. Nesse vídeo em especial, nessa introdução às coalizões políticas, ele serve para aqueles que não têm nenhum nível de conhecimento com relação à política e o que são essas oposições e o que defendem. Então ele serve mais como o título diz, uma introdução. E nessa exposição fiz sob a forma de tópicos. O tópico 1, rapidamente, a herança primitiva e a origem da polaridade. O tópico 2, a lógica e a realidade no Brasil. O tópico 3, fechando o que defendem. Vai ser uma exposição bem sintética, não é possível aprofundá-la porque é apenas um vídeo expositivo, mas já permite, com essa apresentação, essa exposição que eu vou fazer, um jovem possa entender o que defendem cada posição política. Então, tópico 1, herança primitiva e a origem da polaridade. Inicialmente, nós temos que entender que tudo depende da nossa herança primitiva e evolutiva. Os homens, ao longo da história, para sobreviver, sempre se organizaram em coalizões, em formações de grupo, seja para defender seus territórios, defender seus recursos, ao longo da história evolutiva humana. Então, sempre houve nos agrupamentos humanos hierarquias de dominância, na qual cada homem ou cada pessoa tem a sua posição dentro das hierarquias humanas. Então as coalizões masculinas, principalmente em especial, elas já são bem antigas. Formação de grupos rivais, então os homens sempre se organizavam no sentido de defender seus territórios, fazer a proteção mútua de seus territórios e até a eliminação de outros grupos. Então os homens sempre se organizaram em grupos sociais, na modernidade em grupos políticos, em seitas, em grupos religiosos, grupos ideológicos que têm determinados interesses. Isso aqui é muito importante para a compreensão das oposições entre direita e esquerda. A questão dos interesses sociais. E qual é a origem dessa posição de direita e esquerda? Ela tem a sua origem na Revolução Francesa do século XVIII, com a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, vindo ali da queda da Bastilha. Após a queda da Bastilha, houve um conflito dentro das assembleias constituintes que se faziam na França após a Revolução, no processo de revolução de reorganização do poder na França. Havia-se assembleias constituintes. Nessas assembleias existia uma oposição entre aqueles que se colocavam à direita nas assembleias e aqueles que se sentavam ou se colocavam à esquerda. Aqueles que se colocavam à direita, eles tinham certas defesas de certos interesses, e um deles a manutenção da monarquia e do poder do rei, principalmente o poder de Luís XVI. Eles defendiam a manutenção da nobreza, do alto clero. Então, aqueles que se sentavam à direita nas assembleias constituintes tinham uma certa defesa da monarquia. Então, a direita era monarquista. Então, a defesa do poder do rei, defesa da manutenção da sociedade, de uma sociedade desigual, que sempre foi a sociedade feudal nas épocas antigas, a defesa do clero, do alto clero, da nobreza. E a esquerda, ela tinha uma defesa contraposta. Aqueles que se sentavam à esquerda, por isso o termo esquerda, defendiam a república.
eram republicanos, defendiam um Estado laico, principalmente que a religião não interviesse nas decisões políticas do Estado, e pregavam a liberdade e a igualdade entre os cidadãos. Então, direita monarquistas, esquerda republicanos. Surge a partir daí a oposição que vai seguir até o nosso tempo entre direita e esquerda, que veio da Revolução Francesa. Aí que surge a oposição direita e esquerda. E algo importante para ser entendido aqui. Direita e esquerda não são apenas posições políticas, mas elas representam visões de mundo diferentes. Elas são como, digamos assim, visões de como a sociedade, de como a economia, de como as relações humanas devem ser organizadas. São visões contrapostas, né? E como deve ser organizada a sociedade. Cada um tem uma visão de mundo, visão de sociedade completamente diferente e muitas vezes oposta. A partir daí surge, portanto, conflito de interesses. Mas por que surgem os conflitos de interesses? Porque as classes, porque os grupos humanos, porque os indivíduos têm interesses econômicos, interesses sexuais, interesses sociais conflitantes. E quando há conflito, se estabelece a luta política. A luta política é justamente uma forma de imposição dos interesses conflitantes dos grupos, das classes dentro da sociedade. Cada grupo ou classe, indivíduos com interesses diferentes, desejam, a partir da coalizão, da montagem de grupos, colocar seus interesses na sociedade. A imposição dos seus interesses na sociedade. É por causa disso que surge o conflito entre a direita e a esquerda, que são visões de mundo diferentes. Então não tem como convencer um indivíduo de direita a ser de esquerda, assim como não tem como convencer um indivíduo de esquerda a ser de direita. Porque ela tem suas raízes dentro da realidade a partir do conflito de interesses. O que nos leva ao tópico 2, as posições, a lógica e a realidade no Brasil. Para ser bem sintético e bem rápido, as coalizões políticas, as oposições de direita e esquerda, do ponto de vista lógico, como eu expliquei acima, do ponto de vista lógico, a direita é uma posição da elite social, da elite, da estrutura de poder que nós vivemos na sociedade. E a esquerda, a posição de classe média e de classe popular. Do ponto de vista lógico, a direita são aqueles que defendem a manutenção das hierarquias de poder, enquanto a esquerda a desconstrução das hierarquias sociais de poder. Bom, é uma coisa muito simples e lógica de ser entendida. Quem está acima na sociedade e se beneficia da sociedade como ela está organizada, defende a manutenção dela. Quem não está abaixo e sofrendo as consequências da posição inferior, tende a ter uma posição de mudança. Mas isso do ponto de vista lógico. Dentro da realidade não é assim. Dentro da realidade, aquilo que ocorre no real, as posições de direita e de esquerda, elas são conflitos entre a classe média e a classe popular. Então, um indivíduo da classe popular pode tomar a posição de direita, quanto pode tomar a posição de esquerda. O indivíduo de classe média pode tomar a posição de direita, como pode tomar a posição de esquerda no conflito social. Aqui eu estou dizendo de posição, não estou falando de partido político. Então, o indivíduo pode defender uma visão de mundo ligado à direita, quanto os indivíduos podem defender visões de mundo ligado à esquerda, com relação à sociedade.
Do ponto de vista da realidade, por que isso ocorre? Porque tanto a classe média quanto a classe popular, elas são divididas em estratos sociais. Então, a classe média ela não é homogênea e a classe popular também não é homogênea. Elas são divididas em estratos sociais. E esses estratos sociais, eles entram em conflito. Novamente, conflito porque tem interesses. Então, a classe popular tem conflitos internos entre si e com a classe média. A classe média tem conflitos internos entre si e com a classe popular. Então, os estratos sociais têm interesses opostos dentro de cada classe social. É por este motivo que um indivíduo de classe popular ele pode ser de direita, não há problema nenhum. Porque isso é próprio do conflito da realidade. Um indivíduo de classe popular pode ser de esquerda. Isso vai depender muito do contexto de vida e do nível de consciência e nível intelectual que os indivíduos tiverem sobre as suas condições para tomar posições conscientes. Mas posição não quer dizer partido. Posição está ligado à condição de uma visão de mundo sobre a sociedade, sobre como a sociedade se organiza, como eu falei no tópico acima. Quando se trata de partidos, a coisa muda, porque aí existem partidos de direita e partidos de esquerda, que é o ativismo político dentro da estrutura política, principalmente estatal. No Brasil, então, os partidos de direita podem ser constituídos tanto por indivíduos de classe popular quanto indivíduos de classe média, os partidos de esquerda da mesma situação, de classe média ou de classe popular. Por que aqui no Brasil dificilmente se diz de centro? Porque o centro é simplesmente um partido, são partidos institucionais. Qual que é o papel do centro, do centrão, por exemplo, aqui no Brasil? É apenas realizar mediação entre os partidos de direita ou o partido de esquerda e a elite. A elite não é nem de direita e nem de esquerda. Eu disse no ponto de vista lógico que ela tende a ser de direita porque a visão de mundo de direita é uma visão elitista. Geralmente a posição de direita defende as estruturas de poder e as estruturas sociais desiguais, porque ela vem de uma elite. A direita, a visão de mundo da direita é uma visão elitista. Ela nasce como elitista. Não significa que ela não seja popular, mas na realidade, no plano da realidade, a direita também pode ser popular. E no Brasil ela é. Assim como a esquerda também é popular. No caso do Centrão como partido institucional, ele faz essa mediação, ele realiza, os partidos de centro realizam a mediação entre os interesses da elite e os interesses da classe média e da classe popular, representados pelos partidos de direita e representados pelos partidos de esquerda. Por este motivo que aqui no Brasil, na maior parte do mundo, ninguém se diz sou de centro. O indivíduo diz sou de direita ou sou de esquerda, apoio partidos de direita ou apoio partidos de esquerda. Por que isso ocorre? Porque em relação à elite, ela apoia os projetos políticos que a beneficiar, os projetos políticos ou mesmo a posição momentânea, contextual, que a beneficiar. Principalmente no âmbito da economia. A elite ela é sempre uma elite financeira. Então, o que ocorre na economia pode ou não prejudicar a elite. É muito comum, por exemplo, nos jornais televisivos, dizer assim, o governo tomou tal medida e o mercado ficou de mau humor. Esse termo, que foi muito usado, principalmente nos jornais, nas revistas de economia, o que é esse mau humor do mercado? Nada mais a elite. Ou seja, determinado partido, determinadas medidas políticas podem ou não agradar a elite financeira e se desagradar, é como se o mercado tivesse mau humor. O mercado, quem que é? A elite, né? O capital, o grande capital, a grande elite do capital. Então,
do ponto de vista político, é assim que ocorre aqui na realidade, aqui no Brasil, principalmente no Brasil. Dificilmente um partido de esquerda ou partido de direita se elegem ao Estado, ao governo, sem o apoio do centro. É por causa disso, porque o centro ela é a representação da elite dentro do Estado, dentro da estrutura política. Quem conseguir acessar o Estado, seja o partido, bloco de partido de direita ou blocos de partido de esquerda, vão ter que negociar com o centro, ou seja, vão ter que negociar com a elite. É a mesma situação, a classe média, a classe popular tem que negociar com a elite. E quem realiza essa mediação política é o centro, os partidos de centro. Bom, compreendido isso, vamos passar às posições políticas, o que defende as posições de direita e esquerda. Algo extremamente importante para conseguirmos entender as visões de mundo e as propostas das posições de direita e esquerda é fundamental o conhecimento da economia. Tá? O conhecimento da economia capitalista, que é a economia que nós vivemos, ele é fundamental para que possamos conseguir distinguir os discursos de direita e os discursos de esquerda. Então, por esse motivo que a economia, o conhecimento sobre a economia é algo fundamental em relação a isso. Então, a posição de direita, sinteticamente, principalmente estão divergidos em relação ao papel do Estado. Porque a partir daí, o Estado como, digamos, um agente, uma instituição forte na sociedade, é que vai fazer as mediações possíveis de transformação da realidade, da imposição dos interesses de cada grupo, de cada classe social. A esquerda, ela tem uma posição que o papel do Estado na sociedade tem que ser forte. Ou seja, o Estado tem um papel importante no sentido de atender os interesses coletivos, pelo menos aquilo que a esquerda defende. Não estou dizendo quem é certo ou quem é errado, ou se é bom ou se é mal. É apenas uma exposição daquilo que está subjacente nas suas defesas. A direita, ela é diferente. Como ela vem historicamente uma visão de elite, por isso a direita ela é relacionada à elite, enquanto que a esquerda é relacionada ao povão, porque vem da Revolução Francesa, como eu expliquei. O papel do Estado para a direita tem que ser pequeno. O Estado tem que abrir mão das esferas sociais da sociedade à iniciativa privada. A direita tem uma visão individualista da realidade, isso é uma concepção filosófica. Em relação à esquerda, ela acredita que a sociedade é sempre macrosocial. A sociedade é macrosocial. Em relação à direita, ela entende que a sociedade é microsocial, que ela é apenas uma aglutinação de indivíduos com interesses privados. Então, para dar vazão ao egoísmo próprio do ser humano, da natureza humana, é preciso, segundo a direita, dar amplas liberdades à iniciativa individual. Do ponto de vista da política econômica, isso é algo muito importante. A esquerda defende impostos maiores sobre os ricos, a regulamentação das empresas, como eu disse, o papel do Estado tem que ser forte na economia e na sociedade. A esquerda defende a estatização dos serviços públicos, a redistribuição de renda para minimizar as desigualdades, reforma agrária, terras improdutivas devem ser passadas ao Estado ou a grupos que queiram produzir, gastos públicos altos promovendo o bem-estar social, principalmente programas sociais ou programas que possam diminuir as desigualdades sociais, segundo a esquerda. Em relação à política econômica que o Estado deve fazer na sociedade, redução dos impostos e da burocracia, menor regulamentação das empresas, redução forte dos gastos públicos, principalmente nas áreas sociais, saúde, educação, e aí eu vou explicar por quê, por causa da privatização dos serviços públicos. Então a direita defende iniciativa individual, empresas gestionando a economia, enquanto que a esquerda defende uma maior empresas também, mais serviços públicos estatais, serviços públicos ofertados pelo Estado, enquanto que a direita defende serviços privados oferecidos à sociedade através das empresas. Então, privatização dos serviços públicos, então saúde pública, né, deve ser privatizada, educação, promoção do empreendedorismo, as pessoas devem empreender, liberalismo econômico. Tá?
A direita ela é liberal. Eu vou explicar que o conservadorismo ele é algo que veio de fora da direita, né? Capitalismo de livre mercado, né? Sem regulamentação, livre. Capitalismo de livre mercado, aqui a esquerda defende um capitalismo regulamentado, um capitalismo regulado pelo Estado, e aqui um capitalismo de livre mercado. Saúde e educação, que são áreas extremamente importantes. A direita ela defende que saúde e educação não devem ser gestados nem ofertados pela iniciativa privada, pelas empresas. Saúde e educação é um direito fundamental das pessoas. Por causa disso, tem que ser público, ou seja, o Estado tem que oferecer saúde e educação gratuitas de qualidade às pessoas. Essa é a posição da esquerda. Em relação à direita, ela defende que a qualidade da saúde e da educação deve ser deixada à iniciativa privada. Então, as empresas de saúde e as empresas de educação devem ofertar esses serviços privados às pessoas na sociedade, porque somente assim a qualidade desses serviços vai aumentar. A argumentação da direita é essa, que tudo que vem do Estado é ruim, tudo que vem do Estado é deficitário, qualidade é ruim. Tudo que vem da iniciativa privada, em relação à direita, das empresas, é ótimo, é qualitativo, ou seja, é de alta qualidade. Quanto que tudo que é ofertado ao Estado, pelo Estado, é de baixa qualidade. Para a direita, saúde e educação não são direitos fundamentais, como pensa a esquerda. Para a direita, saúde e educação é como qualquer outro bem e serviço na economia. A direita tem uma visão economicista da realidade. A esquerda não. Política social. Em relação à esquerda, eles acreditam que é preciso defender as diferenças econômicas e sociais e promover a equidade social e a igualdade entre os grupos sociais e corrigir as desigualdades através de quê? Através de programas, através de cotas em relação a grupos indígenas, a negros, a mulheres. É por causa disso que a esquerda defende o papel ativo do Estado no âmbito da política social. Em relação à direita, isso não existe. Todos são iguais perante a lei. Negros, índios, mulheres, cada um deve, por si mesmo, conseguir as suas oportunidades. Então, a direita defende a chamada meritocracia, apenas a conquista individual pelo esforço. Cada um é resultado dos seus esforços, cada um é resultado daquilo que promove a si mesmo individualmente. A visão da direita é uma visão individualista, é apenas o indivíduo. Como eu já falei anteriormente, é o indivíduo, aqui é o coletivo. Façamos então uma síntese disso. A esquerda, qual que é o papel do Estado? Maior intervenção estatal na economia, na vida social, no sentido de reduzir as desigualdades. Em relação à esquerda, as desigualdades sociais entre as pessoas não são naturais, são construídas historicamente. Isso aqui é importante porque é uma contraposição à direita. Na economia, a esquerda tende a apoiar programas sociais, políticas sociais, saúde pública e educação pública, impostos altos, principalmente aos mais ricos, enquanto que a direita defende o contrário, e tudo isso pautado pelo Estado em busca de redistribuir a renda da sociedade. Algo importante para quem é de país subdesenvolvido como o Brasil. Em relação à esquerda, ela defende que países subdesenvolvidos devem ter uma alta participação do Estado na economia, ou seja, que o Estado é o indutor do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, através das suas empresas públicas. Veja que isso é contraposta à visão de mundo da direita, que eu vou falar à frente. Dentro da sociedade, tem uma maior valorização do coletivo, de inclusão de grupos marginalizados, negros, indígenas, em relação à sociedade. Por isso que se diz que eles têm uma posição progressista, na realidade, nas questões sociais. Algo importante com relação a isso. Hoje, em grande parte, a esquerda é dominada pelo feminismo radical. Tá? Uma das posições da esquerda é a igualdade de gênero, isso vindo do feminismo. Mas o feminismo não é apenas de esquerda. Ela pode tomar posições, assim como eu falei do indivíduo. Pode tomar posição de esquerda ou de direita. O feminismo de esquerda é um feminismo mais radical.
mais agressivo, porque elas acreditam, eles, tanto homens quanto mulheres feministas, acreditam que é necessário radicalizar na sociedade para levar a sociedade a uma igualdade de gêneros e corrigir as desigualdades vindas do patriarcado. Por esse motivo que a maior quantidade de feministas é de esquerda. É um feminismo de esquerda, é mais radical. A esquerda defende famílias não tradicionais, tá? Ou seja, que deve ter arranjos familiares diversos. Pode ser dois homens com um casal de dois homens, um casal de duas mulheres, ou outros arranjos. A esquerda é livre nesse termo contextual, nessa condição das famílias. Ela não defende famílias tradicionais. Família, em relação à esquerda, é muito mais ampla. Dentro do espectro, dentro da vertente esquerda, nós temos resumidamente, três posições. Temos a esquerda socialista, que ela busca a socialização dos meios de produção, terra, o grande capital, socializar esses meios de produção para obter a justiça social. A esquerda socialista tem uma visão mais econômica, mais economicista da realidade. Eles acreditam que a partir da economia é que se corrige as injustiças sociais da sociedade. E dessas possibilidades é a socialização dos meios de produção. O que é socializar os meios de produção? Em grande parte, tornar os meios produtivos da economia como meios de produção do Estado e, a partir daí, das pessoas, ou seja, do coletivo. Diminuir a participação privada individual dos empresários em busca de lucro. A esquerda socialista é muito próxima da esquerda social-democrata, que praticamente essas duas formam o chamada esquerda reformista. Ambos são reformistas, que tentam corrigir os problemas do sistema capitalista e da sociedade capitalista. A esquerda social-democrata, ela acredita que isso vai corrigir os problemas do sistema capitalista e da sociedade, vai além da economia. É necessário fazer uma reforma dentro de todas as instituições para corrigir os problemas da sociedade capitalista, as desigualdades, as injustiças. O exemplo da social-democracia foi o welfare states. Quem não sabe que o welfare states, estudem o welfare states da década de 70, o estado do bem-estar social. Do lado mais radical, nós temos a extrema esquerda, que é uma posição já mais revolucionária. Aqui é uma revisão reformista do sistema capitalista e da sociedade capitalista. Na extrema esquerda é diferente. Eles não acreditam que é possível resolver os problemas, as injustiças sociais do capitalismo, e isso só pode ser feito com uma nova sociedade. Portanto, uma posição revolucionária, uma posição mais agressiva. Eles pregam ali o anarcocomunismo, o comunismo, outros anarcocomunismo, revolução de classe popular, revolução dos pobres e revolução dos países subalternos. Como aconteceu, por exemplo, com Cuba, como aconteceu com outros países da América Latina e na América do Sul, com os revolucionários que ainda tem hoje na América do Sul, partindo dessa visão de extrema esquerda, uma visão revolucionária, pegar em armas e fazer revolução. Aí pode-se ter também regimes totalitários de esquerda, mais agressivos e mais antidemocráticos. A direita, como eu falei no tópico sobre direita e esquerda, ela define o papel, ela defende que o Estado tem que ser mínimo na sociedade, sempre mínimo, no sentido de garantir que a iniciativa privada possa gestar toda a economia e toda a sociedade. Então, menor intervenção na economia e menor gastos públicos, principalmente nas áreas sociais. Então, nas áreas sociais, para quem é jovem, não tem muito conhecimento, você vai reconhecer esses discursos de direita e esquerda a partir daí do que eu estou falando. Por exemplo, quem é de direita, ele vai dizer o seguinte: o Estado não tem que gastar nas áreas sociais, com programas sociais, com cotas, porque isso é desigual, colocar indivíduos desigual dentro da lei. Tá? Aqueles que vêm de direita, eles defendem o Estado mínimo. O Estado não tem que intervir na economia e ter um menor gastos públicos, principalmente nas áreas sociais, porque investir em áreas sociais é colocar um Estado máximo na economia e na sociedade, tentando corrigir injustiças. Por que isso acontece? Para a direita, a dívida pública ela é resultado dos gastos públicos e do Estado máximo na economia. Para ela, para a direita, e essa dívida pública deve ser repassada aos indivíduos, através da dívida privada. O que é a dívida privada?
Como eu falei sobre saúde e educação, em relação à direita, ela defende que saúde e educação devem ser gestionado por empresas privadas. Então, quem quiser ter saúde, quem quiser ter educação, que pague pela saúde e pela educação. Se você quer ser atendido, vai ter empresas oferecendo serviço de saúde, você paga para você ter acesso. Se você não tem dinheiro, não tem acesso. É isso que defende a direita, que vem acontecendo na sociedade com os planos de saúde. Os planos de saúde, as clínicas particulares são a racionalidade econômica, ou seja, se você quer saúde, tem que pagar. Também no âmbito da educação, a educação não deve ser pública, nem saúde tem que ser pública. Quem quiser ter educação, que estudar, tem que pagar. Como acontece no Chile, aconteceu no Chile, não sei se no Chile ainda a educação superior é privada, não tem universidade pública no Chile. Não sei dizer se, porque havia protestos, se há ou tomou-se alguma medida de dar educação pública lá no Chile, mas na visão de direita não deve ter nada público, tudo deve ser privado, de empresas privadas, parques privados, clínicas de saúde privada, escolas privadas. Tá? Quem não tem condições de pagar a mensalidade dos filhos, que eduque os filhos em casa, ou deixe os filhos sem estudar. Quem quiser, pague. Essa é a visão da direita. Isso permite o quê? Que o Estado não gaste, porque ao ter escolas públicas, clínicas, hospitais públicos, o Estado tem que gastar. E a direita é contra gastos públicos na área social. Por isso, a dívida pública tem que ser dívida privada. Se você está morrendo, não tem como ser atendido no hospital, você faz empréstimo, contrai a dívida com algum banco e vá pagar a clínica, o hospital privado para você ser atendido. É assim que funciona da perspectiva de direita. Por quê? A desigualdade em relação à direita é algo positivo. Eles acreditam que quanto mais desigual uma sociedade, melhor, porque a desigualdade leva o indivíduo a performar cada indivíduo performar para tentar subir na hierarquia social. Lembramos que eu falei sobre a questão da Revolução Francesa. A elite ela defende estruturas de poder e quem quiser subir nas estruturas de poder tem que performar. Dentro da economia, portanto, prioriza o livre mercado, prioriza a propriedade privada dos meios de produção, principalmente a concentração desses meios de produção em relação a empresas. Defende a meritocracia individual, como eu falei, tudo uma questão. Então, meritocracia individual é o seguinte: o indivíduo vai competir, vai concorrer com outros indivíduos, as empresas vão concorrer entre si e vença o melhor, vença quem for superior. Então, o sucesso ou fracasso depende do indivíduo. Então, para quem quiser reconhecer o discurso de direita, aqueles que vêm de direitas não aceitam que a sociedade tenha problemas. Para eles, o sistema capitalista, a sociedade não tem problemas. O problema é o indivíduo, não a sociedade. Para a esquerda, o problema está na sociedade, não apenas no indivíduo. São visões de mundo contrapostas. Por isso que a direita defende a meritocracia individual. O sucesso ou fracasso depende do indivíduo, não da sociedade. Não é a sociedade, por exemplo, você pode nascer em bairros pobres, não ter nem o que comer, e se você estudar muito, se você batalhar muito, daqui a pouco você se torna um Elon Musk. É assim que pensa e prega a direita. Hierarquias sociais, os melhores. Então aqueles que estão no topo estão lá porque são melhores. Então justifica-se, como eu falei, para eles a desigualdade é algo normal e positiva para a sociedade. Liberalismo e neoliberalismo. Deixar a liberdade ampla para o setor econômico e para o setor financeiro, que a elite financeira possa ter amplas liberdades. Então, algo importante para que se reconheça o discurso da direita. O Estado, para eles, não é indutor de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. A discussão, por exemplo, da direita dentro dos países latinos é de que a iniciativa privada deve ser a fonte do desenvolvimento. Por isso a direita ela não aceita qualquer tipo de participação do Estado, é sempre a iniciativa privada. Se deixar na mão das empresas privadas, nós vamos conseguir chegar ao desenvolvimento. E esse é o discurso da direita. Tal como na esquerda, elas têm uma posição, uma visão de mundo que se contrapõe à visão de mundo da esquerda, né? Já que a esquerda tem uma visão de mundo que se contrapõe à direita. Valoriza o individualismo, tá?
é uma visão individualista, enquanto a esquerda valoriza o coletivo, tradições familiares e hierarquias. Na sociedade deve ser colocado hierarquias. Nas questões sociais, sempre posições conservadoras, e algo importante daquilo que eu falei sobre o feminismo de esquerda. Dentro da direita também há um feminismo. O feminismo pode se tomar posição de direita ou de esquerda. O feminismo de esquerda ele é mais radical e tem uma maior quantidade de pessoas. É maior. Tem até quantitativo. O feminismo de direita ele é um grupo muito pequeno de mulheres e de homens que defende o feminismo liberal. Mas algo importante com relação a isso, que mesmo assim, tendo o feminismo, dentro da própria direita também há uma visão antifeminista. Então, feminismo e antifeminismo coexistem. Como eu falei, defendem a família tradicional. Para a direita só existe família, homem, mulher e filhos, que é a visão tradicional. E assim como a esquerda, ela tem ali as suas vertentes. Tem a direita liberal, que é autêntica, né? Ela tem um foco na liberdade econômica, como eu falei, livre iniciativa privada, menor participação do Estado na economia, e principalmente é daí que vem o feminismo liberal de direita. Tá? Muitos acreditam que o feminismo de esquerda, não confunda, o feminismo também é de direita. Elas também se contrapõem, o feminismo de direita e o feminismo de esquerda. E tem a chamada direita conservadora cristã. Ela segue os mesmos princípios da direita na economia, liberdade econômica. No entanto, ela é antifeminista e ela tem uma visão religiosa da sociedade. Essa direita conservadora cristã. Eles são baseados na Bíblia e principalmente defendem um retorno ao passado. Então, aqueles que são de direita conservadora cristã defendem o retorno a épocas tradicionais, voltar ao passado. Essas duas direitas é o que dominam praticamente a direita, assim como lá na esquerda. E a direita também tem o extremismo, que são os anarcocapitalistas, que pregam ali um capitalismo full hard, um capitalismo mais pleno, mais pesado, a abolição completa do Estado como instituição reguladora da economia e da sociedade, defende a propriedade privada, ampla liberdade na economia, mas conservadorismo no âmbito privado. Tá? Na cultura e na sociedade, conservadorismo, principalmente talvez ligado à religião, e também tem regimes totalitários, assim como a esquerda. Então nós temos regimes totalitários de esquerda e temos regimes totalitários de direita, vindos da extrema direita ou da extrema esquerda. Bom, essa é resumidamente uma introdução às coalizões de direita e esquerda. Pelo que eu expus, aqueles que não têm um conhecimento um pouco mais profundo disso já podem mais ou menos ter uma visão de o que defende cada posição. Então reconhecer nas falas das pessoas na internet, na rua, em casa, né, nos grupos de WhatsApp, quem é de direita e quem é esquerda pelo que eles defendem. No entanto, é preciso alertar que grande parte das pessoas eles não sabem o que defendem. Tá? Tem indivíduo que é de esquerda e defende posição de direita, mas ele não sabe disso. Tem indivíduo que é de direita, mas defende posição de esquerda porque não sabe. Isso se deve à falta de conhecimento. Então essa é a introdução às coalizões de direita e esquerda.